Povo de Deus, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Meu nome é Pastor Ismael. Eu quero vir até você aqui nesse dia abençoado que o Senhor nos tem concedido, nessa rica oportunidade, para falar com você a respeito da volta do Senhor Jesus. Você possivelmente se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Você talvez esteja decepcionado com as coisas que você tem visto acontecer na igreja, na obra do Senhor, na igreja que você congrega. Mas eu queria estar aqui tratando de algumas passagens bíblicas que mostram a evidência de que a volta do Senhor Jesus é para os nossos dias. Nós vamos estar citando aqui alguns versículos bíblicos. Eu gostaria que você meditasse sobre o que nós vamos ler e sobre o que eu vou dizer aqui nessa tarde. Porque o Senhor Jesus tem colocado nos nossos corações o objetivo de estar levando a sua palavra para que pessoas sejam transformadas, resgatadas e tenham seus nomes escritos no livro da vida. Bem, o dia e a hora a gente não sabe. Seria uma enorme heresia eu dizer para você que Jesus vai voltar mês tal, dia tal, no ano tal. Porque o próprio Senhor Jesus nos diz que ninguém sabe a data, senão o Pai. Nem o Filho, nem os anjos do céu. Somente o Pai sabe o dia, a hora correta que Jesus vai voltar. Mas a época que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, ele nos revela por várias passagens. Ele nos fala a época que ele ia voltar. É bem claro para nós. Porque o mundo não sabe, mas nós que temos o Espírito Santo, nós saberíamos, diz o Senhor Jesus. Bem, da mesma forma que Deus anunciou 800 anos antes a Abraão que o povo de Israel seria liberto do Egito após 400 anos de aflição, da mesma forma que Deus anunciou a Jeremias 100 anos antes que o povo de Judá e Israel seria liberto da Babilônia após 70 anos de cativeiro, da mesma forma que Deus anunciou a Daniel 550 anos antes, a época da primeira vinda de Jesus, o Messias e Redentor de Israel, dessa mesma forma, o próprio Jesus e os profetas, eles nos revelaram sobre a época de sua segunda vinda, que, em suma, será o maior acontecimento de toda a história do povo de Deus e de toda a humanidade, o que será desencadeado pelo arrebatamento da igreja fiel. Serão essas evidências inquestionáveis que abordaremos daqui para frente. Observe você que 1000 dias para o Senhor, 1000 anos para o Senhor, equivale a um dia. Nós vemos aquela passagem de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, e Salmo, número 90 e versículo de número 4. O Senhor nos diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como o dia de ontem que se passou. Nós vemos aqui, irmãos, que quando Deus criou o mundo, de Adão até o nascimento do Senhor Jesus, se passaram 4000 anos. E de Jesus Cristo até os nossos dias de hoje, se passaram 2000 anos. Então, se a gente pegar esse texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, onde diz que 1000 anos são como o dia de ontem que passou, e o dia de ontem como 1000 anos, nós vamos pegar 4000 anos de Adão a Jesus Cristo, que seriam 4 dias, e de Jesus Cristo até hoje, 2000 anos aproximadamente, que dariam 2 dias, resultando em 6 dias de existência no mundo espiritual para Deus, a humanidade. Nós vimos, irmãos, no Evangelho de João, que Jesus Cristo, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz o seguinte: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Bem, você pode ficar pensando na sua cabeça, há uma contradição disso, porque a Bíblia diz em Gênesis 2, 3, que o Senhor Jesus descansou no 7º dia. Como eu havia te dito, Deus, ele não está limitado ao mesmo tempo que nós. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está no futuro, ele está no passado, ele está no presente. Ele não se limita ao tempo. Então, essa é uma profecia quando a Bíblia diz em Gênesis 2, 3 que o Senhor descansou no 7º dia. Por quê? O 7º dia é o dia de descanso para a igreja. E esse 7º dia é o milênio de que a Bíblia nos fala em Apocalipse. Vamos estar tratando aqui mais um pouco esse tema, esse assunto. Ocorre que o dia de descanso ainda não chegou, mas está na iminência de chegar.
uma vez que já são passados cerca de 6.000 anos desde Adão, ou seja, 6 dias já são passados. E o 7º dia, que é o de descanso, que deve corresponder a 1.000 anos, é tratado na Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, 2 e 6, que diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1.000 anos. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1.000 anos. Está vendo? O descanso que o Senhor Jesus se refere em Gênesis 2:3 é o milênio, quando todas as coisas finais vão descansar por 1.000 anos, reinando com Cristo aqui nessa terra. Uma outra evidência da vida do Senhor Jesus, que se dará nos nossos dias, é na parábola do bom samaritano, em Lucas 10:35. Observe. Na parábola do bom samaritano, em Lucas 10:35, o samaritano que representa o Senhor Jesus, ao partir para a viagem, tira 2 dinheiros, 2 denários, que era a moeda utilizada na época, e os dá ao hospedeiro, dizendo em síntese: cuida do ferido, e quando eu voltar, te pagarei o que for devido. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo mais que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Presta atenção. Se 1 denário é o pagamento de um trabalho de um dia, e o Senhor Jesus, ou o samaritano, aqui o bom samaritano, retirou 2 dinheiros, quer dizer que o Senhor voltaria em 2 dias. E 2 dias, como nós aprendemos aqui, para Deus equivale a 2.000 anos. 2.000 anos desde que se passaram de Jesus até os dias de hoje, aproximadamente. Vamos continuar. De acordo com os dicionários bíblicos, a noite se dividia em 4 vigílias, sendo a primeira vigília de 6 às 9 da noite, ou às 21 horas, a segunda vigília de 21 horas a 0 hora, a terceira vigília das 0 horas às 3 da manhã, e a quarta vigília das 3 da manhã às 6 horas da manhã. E nós vimos aqui em Lucas, capítulo 12, versículo 37 e 38, o Senhor Jesus falando sobre o tratar da sua segunda vinda, na parábola do servo vigilante. Ele revela que poderá vir na segunda ou terceira vigília. Diz assim: bem-aventurado aqueles servos, quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se fingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Então, o Senhor Jesus, ele mostra que ele, através dessa parábola, ele pode voltar na terceira, na segunda ou na terceira vigília. A Bíblia diz em Salmo 90, verso 4, que 1.000 anos são como a vigília da noite. Então, segunda ou terceira vigília, com 1.000 anos, em 2000, ou no segundo milênio, ou no terceiro milênio. E nós já estamos no terceiro milênio. O primeiro milênio ocorreu de Jesus até 1.000 anos. O segundo milênio, de 1.000 anos até 2.000 anos. E agora nós estamos já no terceiro milênio. A vinda do Senhor Jesus, a volta para buscar a sua igreja, é para os dias de hoje. Se prepare, fique atento. Vamos continuar o nosso estudo aqui nesta tarde. Olha o que diz a palavra do Senhor. Para que não houvesse dúvida sobre a parábola do servo vigilante, comentada em Mateus 25:6. Ao tratar também de sua segunda vinda, o Senhor nos revela a parábola das 10 virgens, que o esposo retorna à meia-noite, ou seja, exatamente na transição da segunda vigília para a terceira vigília, ou seja, entre o ano de 2000, que finda a segunda vigília ou o segundo milênio, e nos anos decorrentes, que estaria entrando no terceiro milênio. Vamos olhar aqui. Olha aqui diz a palavra do Senhor. Vamos continuar. No livro de Mateus 25, versículo de número 5, diz assim: e tardando o esposo,
tosquenejaram todas. Tosquenejar significa cochilar. Tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Para pensar. O Senhor Jesus não se conteve, como na parábola do servo vigilante. Mas deixou bem claro que a sua segunda vinda está entre a segunda vigília e a terceira vigília, à meia-noite. Especificamente na época de transição entre o segundo e terceiro milênio. O que não se sabe é se a contagem é do nascimento ou de outro evento de sua vida como sua ressurreição ou ascensão ao céu, mas que é para os nossos dias não restam dúvidas. Eu quero agora estar aqui falando, irmãos, sobre a última evidência. Existem várias evidências sobre a volta de Jesus, mas a última evidência que eu quero citar aqui nessa tarde para você sobre a vida de Jesus. Em Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2, a profecia é dirigida para Israel, que foi despedaçado e ferido, partindo para a grande dispersão no ano 70 depois de Cristo, com a invasão e destruição de Jerusalém pelo general romano Tito. Diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Repare que a vida é recebida após cerca de 2 dias, quer dizer, 2000 anos, tendo sido fundado o Estado de Israel em 14 de maio de 1948, e que será ressuscitado, voltará para o Senhor, por ocasião da sua segunda vinda, no terceiro dia, terceiro milênio, já iniciado. Em Mateus 24, 32 e 36, Jesus nos revela um limite para que todas essas coisas aconteçam, através da parábola da figueira, inclusive garantindo essas palavras são mais firmes do que o céu e a terra. Ouça, aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Israel na Bíblia é comparado frequentemente a uma figueira. E em Joel 1, capítulo 1, versículo 12, nos mostra isso, que Israel é comparado a uma figueira. Ora, a figueira passou a brotar folhas e tornar seus ramos tenros a partir de 14 de maio de 1948, quando da fundação do Estado de Israel. Ocorre que o Senhor nos revela que não passará a geração dos ramos e das folhas da figueira sem que todas essas coisas aconteçam. De acordo com a Bíblia, uma geração dura cerca de 70 anos. É o que nos revela o livro de Salmos, número 90, versículo de número 10. Os dias da nossa vida, diz assim, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vão voando. Assim, 70 anos depois da figueira, Israel, ter brotado suas folhas e seus ramos, chegamos ao ano de 2018, que seria o limite para o cumprimento de toda a palavra profética relativa à segunda vinda do Senhor. Ora, como o arrebatamento ocorre pelo menos 7 anos antes da vinda gloriosa do Senhor Jesus, 2 períodos de 3 anos e meio da grande tribulação, podemos entender que este se daria a partir do ano de 2011, o que exige de nós maior vigilância. Há muitas outras evidências que apontam que a segunda vinda do Senhor é para os nossos dias. Alegremos, porque a nossa redenção e vitória eterna se aproximam. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você, você que é um amante da escatologia bíblica, você que ama aprender com o Senhor Jesus, você que se encontra afastado, se encontra desviado, se encontra meio lá, meio cá, aproveite a oportunidade de voltar para o Senhor Jesus. Aproveite a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Não adianta só ter Deus no seu coração, não adianta só crer em Deus, não adianta simplesmente acreditar nos milagres, mas é necessário abrir a sua boca, se despedir de tudo que você acha, pensa ou sabe. É necessário que você confesse que o Senhor Jesus morreu em seu lugar para te salvar e que ressuscitou para que ele viesse ressuscitar você também um dia. É necessário que você abra mão dos seus costumes e viva a verdadeira palavra do Senhor, o verdadeiro evangelho. Porque assim, o Senhor Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. E muito breve, quando ele voltar,
Ele vai levar a mim e a você para morar com Ele eternamente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até a próxima. Eu quero deixar aqui um recado. Você que tem alguma curiosidade bíblica, você pode acessar o meu Orkut. Você vai entrar naquela área de pesquisa e vai procurar por Pastor Ismael Rodrigues. E você vai me encontrar. A dúvida que você tiver, qualquer dúvida, questão que você tiver assim, você pode deixar um recado para mim que eu vou ter o maior prazer para te responder. Tá? Você pode me adicionar como amigo seu. Vou ter o maior prazer em estar respondendo todas as suas perguntas, toda que você tiver ao meu alcance, através do Espírito Santo da Palavra do Senhor, eu estarei te respondendo. Eu sou pastor da comunidade Bethesda e que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.